Alô, amigos! Estamos aqui nesse dia 2 de janeiro de 2023, às vésperas do sepultamento do Rei Pelé, o maior jogador de futebol do planeta Terra. E eu vou fazer aqui um pupurri, começando pela história do futebol e adentrando até chegar à vida desse maior jogador de futebol do planeta Terra. Então, a história do futebol, na verdade, ela começou, principalmente aqui no Brasil, em torno de 1895. Um inglês chamado Charles Miller, que era de São Paulo, né? Ele trouxe a primeira bola para o Brasil. Só para vocês terem uma ideia, somente em 1920 é que os negros foram aceitos para a prática do futebol. E a história do Vasco da Gama é uma história muito importante nessa transformação. Em 1933 veio a profissionalização do futebol. Foi na era Vargas. Veio o Maracanã depois e a Copa do Mundo de 1950. Eu sou de 1946. Então eu nasci 13 anos após 1933, que foi a profissionalização do futebol. É bom lembrar aqui também, para começar a rixa, em 1933 a história conta que foi a primeira queda do Flamengo e houve a virada de mesa. Foi o ano da profissionalização do futebol. Vamos começar a resenha. Bom, então, 1950 foi a primeira Copa do Mundo, eu tinha 4 anos, eu não, obviamente não me lembro de nada, somente do que meus pais contavam, né? Em 1958, com a primeira Copa do Mundo do Brasil, eu tinha 12 anos, aí eu já entendia tudo de futebol. Em 62 eu tinha 16 anos, e em 70 eu tinha 24 anos. Foram 3 títulos fantásticos que esse alvinegro aqui contribuiu importantissimamente para mim, os 3 maiores títulos mundiais do Brasil. Até porque foram 3 títulos que foram ganhos com extrema superioridade. O título de 94 foi aquele título que o técnico era o Parreira, e o Brasil ganhou a final contra a Itália nos pênaltis. E o Taffarel foi o nosso grande salvador, né? A Copa de 94. E o título de 2002 foi, no final, aquela vitória contra a Alemanha por 2-0. Foi um jogo bonito do Brasil, com o Ronaldo Fenômeno. Mas naquela Copa, o melhor jogador, né, da Copa do Mundo foi o goleiro alemão. Então, as 3 melhores Copas disparadas foram a de 58, 62, 70. E nessas 3 o alvinegro teve uma contribuição assim fantástica. Da minha fase anterior, aos 7, 8, 9 anos, eu ouvia muito meu pai falar do Leônidas da Silva, o Diamante Negro. Era também um homem borracha. Ele nasceu em 1913 e faleceu em 2004. Ele tinha 1,65 m de altura, era um atacante artilheiro negro. Ele jogou de 23 a 29 no São Cristóvão, teve origem no São Cristóvão, em 34 no Vasco, de 36 a 41 no Botafogo e de 42 a 50 no Flamengo. Então ele passou pelo Vasco, Botafogo e Flamengo. Flamenguistas falam como se o Leônidas tivesse sido jogador do Flamengo. E de 34 a 46 ele serviu a seleção brasileira. Era um expert em bicicleta, também chamada de chilena, né? Porque dizem que o inventor da bicicleta, na verdade, foi o chileno Ramón Unzaga, que era um espanhol naturalizado chileno,
que em 1914 inventou a bicicleta e lá era chamado de chilena. Mas o Diamante Negro era craque em bicicleta e também era chamado de Homem Borracha. Eu acho que pela estatura dele de 1,65 m, a minha altura era atacante, artilheiro, então subia muito, né? Era o Homem Borracha. Uma coisa interessante, então assim, quando a gente quer comparar, o meu pai dizia que, meu pai viu o Pelé e meu pai viu o Leônidas. Meu pai dizia que Leônidas era melhor que o Pelé. Eu não posso falar nada porque eu não vi Leônidas. Hoje a gente vê vídeos maravilhosos do Pelé. Hoje mesmo eu vi 2 fantásticos, que quem vê aqueles vídeos sabe que não pode ter tido jogador que se aproximasse do Pelé. Mas o Leônidas, não temos vídeo nenhum, então é difícil você falar de quem você não viu. E muita gente que está falando aí não viu o Pelé jogar, mas tem a sorte de ver os vídeos. Mas é diferente de quem foi ao estádio ver o Pelé jogar como eu, né? Várias vezes. Então, falando um pouco agora do que foi o futebol para o Brasil, né? O rádio Espica, o modelo que veio para o Brasil, foi em torno de 1962. Em 58 a gente ouvia os jogos da Copa do Mundo no rádio de casa. Em 62 eu lembro que eu já tinha um radinho Espica e a gente assistia na rua com os amigos a Copa de 62, maravilhosa, a do Mané Garrincha. Naquelas épocas, né, do início de tudo, né, a bola era aquela coisa daquele couro de vaca, né, na década de 60 e 70, já era com costuras, ainda era com costuras, né, e já eram de couro. O couro a bola já era de couro desde 1924. Mas 60 e 70, aquelas bolas costuradas, né? Não, minto. Até a década de 60, as bolas eram de couro e costuradas. E encharcava, né? Ia jogar um futebol no campo, acabava o jogo, a bola estava com o triplo do peso original de água que encharcava. A partir das décadas de 60 e 70, elas começaram a vir de material que impermeabilizava. É o que acontece hoje, as bolas são maravilhosas, né? As chuteiras, na minha época de garoto que jogava bola, elas eram também de couro de vaca, já eram de couro de vaca, e as travas eram de arruelas de couro pregadas com prego. Então, aquele prego entrava na nossa sola do pé, quando a chuteira já estava meia caída, e eu tenho uma cicatriz aqui na canela de um jogo contra o Manufatura, que eu recebi uma trava do lateral esquerdo e me abriu, levei 8 pontos na canela. Eu cheguei a ver os 2 ossos da perna por causa de prego em trava de chuteira. Mas aí a Adidas, na Copa de 54, ela lançou na Alemanha já aquelas chuteiras de tarraxa. Você apertava, tinha uma tarraxa, você apertava cada trava. E o jogo da final da Copa do Mundo de 54, tanto a Alemanha quanto a Hungria eram 2 timaços, o time da Hungria era maravilhoso. E a Alemanha ganhou a Copa porque no intervalo ela trocou as travas de tarrafa por travas maiores, que começou a dar muita chuva. E aquilo fez com que ela tivesse o diferencial de ganhar a Copa. A partir das Copas de 60 e 70, começaram a fabricar chuteiras já de material melhor, também que não encharcava, né? Quando chovia, materiais mais leves, e as travas também até de alumínio. Falei da bola, vou falar da baliza. A baliza antes elas eram de trave esquadrada, não era aquela trave roliça, né? A trave do Maracanã de 50 era trave quadrada. Dizem que ela está em Muzambinho, uma cidade do interior de Minas, do sul de Minas para cima de Poços de Caldas, que ela está lá no museu. Foi aquela a trave do jogo que o Uruguai ganhou do Brasil de 2-1, com um gol de Didia, com 173 mil pessoas presentes no Maracanã. E o Barbosa foi o grande crucificado que tomou o segundo gol,
Um chute que o Gija deu da ponta direita e a bola entrou direto, e culpam o Barbosa, que era o goleiro do Vasco, como sendo o grande responsável pela derrota da Copa de 50. Eu conheci o Barbosa nas peladas que eu jogava no Santa Lúcia, lá com o Zico, com o Edu e tantos outros craques. E conheci o Barbosa entre 93 e 95. Ele era levado por um amigo meu comum de Copacabana, o Reinaldo. Ele era vizinho do Barbosa. E o Barbosa ia assistir às nossas peladas sábado à tarde, quarta-feira à noite, às vezes. E era uma expressão de tristeza, porque ele carregou toda a culpa daquela Copa do Mundo, né? Aí depois a FIFA trocou as traves de madeira quadrada por traves roliças de ferro. Mas até hoje o futebol de salão, as traves ainda são quadradas. Dizem que é porque ela oferece mais rebote para o jogo. Vou perguntar isso lá no meu grupo de futebol de salão. O que acontece nisso tudo é que eu nasci numa geração onde praticamente começou a profissionalização. Eu sou de uma geração que via as 3 melhores Copas do Mundo e nas quais os 3 títulos, esse glorioso foi importantíssimo. Eu brinco com meus amigos aí que são flamenguistas, eles não sabem, não têm ideia da importância do glorioso para o futebol brasileiro. Eu vejo esses cronistas falarem de futebol, que estão aí na televisão. Eu estou com 76 anos, indo para 77. Eles não viram o que eu vi. Eles não sabem metade da missa, né, acerca do futebol mundial nem brasileiro. Então, dessa segunda metade do século passado que eu vivi, eu testemunhei, né? Eu vou falar de um jogo Brasil e Alemanha no Maracanã. Foi um jogo, diríamos assim. Mas antes desse jogo Brasil e Alemanha, eu vou falar do jogo Brasil e Alemanha, vou falar do jogo do Brasil e Paraguai, com 200 mil pessoas. Vou falar do jogo combinado Flamengo e Botafogo contra o Honvéd da Hungria. Uma coisa fantástica. Os primeiros 6-0 do Botafogo no Flamengo. Antes já tinha tido um 9-2, que é a maior goleada entre os dois times. Vou falar sobre a Copa 66, porque puxa acerca do assunto Pelé. Então, o que acontece? Começando sobre o combinado Botafogo-Flamengo vezes o Honvéd, da Hungria. O Honvéd, esse jogo foi em 1957. A Copa de 54, a Hungria só perdeu da Alemanha por causa do negócio das travas. O time da Hungria era uma máquina, maravilhoso, tinha o Puskás que jogava uma barbaridade. E esse time do Honvéd, ele era a base da seleção húngara de 54. 3 anos depois, o Honvéd veio fazer um jogo, uma turnê pela América do Sul, e ele jogou no Maracanã contra um combinado Flamengo e Botafogo. Quase que a FIFA não deixou o Brasil participar da Copa de 58, porque tinha um estado de guerra entre a Hungria, a Rússia, e permitir a Hungria vir aqui fazer esse jogo, quase que coube ao Brasil não participar da Copa de 58. Mas o assunto foi superado e o Brasil participou. Então esse jogo, em 7 de fevereiro de 57, nessa época o Flamengo e o Botafogo tinham um convívio maravilhoso. Uns 7 a 10 anos antes, o Joel, que era a ponta direita do Botafogo, que depois foi para o Flamengo, foi reserva do Garrincha na Copa de 58, o Joel era alvinegro. O Flamengo levou o Joel, tipo ele fez com o Arão, levou, e aí deu uma brigalhada. Eu sei que depois fizeram as pazes e Botafogo e Flamengo eram muito amigos. Então fizeram esse combinado para jogar contra o time do Honvéd, no Maracanã. Esse combinado ganhou de 6-2 do Honvéd. E eu fui a esse jogo. Eu tinha 11 anos. E Botafogo tinha Bauer, Nilton Santos, Didi Garrincha, Flamengo tinha Dida Evaristo. Então foi um combinado maravilhoso. Eles meteram 6-2 e o Puskás ficou encantado com o futebol brasileiro que ele viu.
Ele ainda não tinha visto a seleção de 58 que ele viu um ano depois, né? Bom, falei que havia tal problema político. Essa seleção da Hungria, ela tinha sido o ouro olímpico tinha sido ouro olímpico em 52 e foi vice-campeão mundial em 54, nesse jogo contra a Alemanha. Foi na Suíça. Pão duro. Tá vendo aí, galera? Aí depois a barra entre o Flamengo e Botafogo foi superada e viraram amigos, porque o Flamengo indenizou em 100 mil cruzeiros o Botafogo pela pilantragem que tinha feita com o Joel. Até hoje estamos esperando o acerto do Arão, hein? Por isso é que essa rixa aí. Então, falando numa outra coisa fantástica do futebol daquela época, que era bonito ver as torcidas unidas na arquibancada, em combinado, seleções entre os estados, seleção do Rio contra a seleção de São Paulo. Isso tudo acabou, era uma coisa maravilhosa, que integrava as torcidas, né? Nós tivemos um Brasil-Alemanha em 1965, eu tinha 19 anos, eu fui ver esse jogo. E no Maracanã. Foi o jogo que o Pelé quebrou a perna do alemão, o zagueiro alemão, Kiesmann. O Kiesmann bateu no Pelé até a hora que o Pelé, no meio de campo, pisou no meio da perna dele, quebrou e o Kiesmann saiu. O Pelé era fogo. O negão apanhava muito, mas batia pra caramba. O Pelé, num jogo Santos e Cruzeiro, em 1968, no Mineirão, o Pelé quebrou a perna do Procópio, que era o zagueiro central do Cruzeiro. Ele encerrou a carreira do Procópio. E no Brasil-Uruguai, tem um vídeo do YouTube que está rolando por aí, eu vou até botar esse link. Tem uma cotovelada do Pelé no Dagoberto Fontes, que estava fazendo falta nele toda hora. O Pelé deu uma cotovelada estúpida no cara, e o Pelé batia tão bem que o juiz deu falta contra o zagueiro uruguaio. Mas o Pelé era o capeta. Falando agora de um jogo Brasil-Paraguai, foi 1-0. Esse jogo foi eliminatória da Copa de 70. Foi em 31 de agosto de 69. Eu fui a esse jogo. 183 mil pessoas no Maracanã. É o que consta oficialmente, mas extraoficialmente dizem que tinham mais de 200 mil pessoas. Eu entrei com meu irmão para ver esse jogo, ficamos no anel superior. Com 15 minutos nós fomos embora porque era tanto empurrão, tanta confusão. E o Brasil ganhou de 1-0 esse jogo. Mais de 200 mil pessoas. Falando um pouco de Botafogo e Flamengo. O Botafogo foi bicampeão em 61 e 62, né? Em 72, o bicampeonato dos 2 jogos finais foram em cima do Flamengo. Garrincha passando a régua, né? E em 72, foi o primeiro 6-0 do Botafogo em cima do Flamengo. Aí depois eles colocaram 6-0 também na era do Zico e ficam cheios de marra, né? Então, naquela época que o Pelé era camisa 10, ser craque era uma coisa dificílima, gente, porque era muito craque. Você vê o Eduzinho não foi na Copa do Mundo, teria que ter ido, porque era craque demais. O Eduzinho, ele é um ano mais novo do que eu. Eu nasci entre o Zico e o Pelé. Pelé está com 82. Eu sou 5 anos mais novo que o Pelé, praticamente, e sou 7 anos mais novo que o Zico. E eu sou 1 ano mais velho que o Eduzinho. Então, eu sou de uma era que eu só vi craque, eu só vi super craque. Vi ao vivo, certo? E hoje, graças a Deus, sou amigo do Zico, sou amigo do Edu, amigo tipo amigo-irmão, uma amizade de mais de 45 anos, né? 47 anos. Então, da mesma forma que eu vivi no mundo de craque, de super craques, no futebol de salão, Sérgio Paiva Ribeiro, Serginho do Vila Isabel, ele foi o Pelé na final da década de 60.
Foi o primeiro contrato profissional de futebol salão, foi do Serginho, que ele foi contratado pelo Palmeiras. É meu amigo de Facebook, um pouco mais velho do que eu, uma pessoa fantástica, maravilhosa. Então, assim, eu convivi com com o Zico, com o Serginho, com esses camisas 10, né? O Serginho era o Pelé do futebol salão, era o camisa 10 do futebol salão. Adilson, irmão dele, que hoje mora em Portugal, também um grande artilheiro do futebol salão. Eu tive o prazer de conviver muito com essa gente. Eu tive para mim, o que eu falo sempre no futebol, o Pelé foi o maior jogador do mundo. Os vídeos estão aí, mostram. Mas o jogador mais importante para o Brasil, para a seleção brasileira, foi o Garrincha, porque em 58, que o Pelé tinha 18 anos, o melhor jogador da Copa foi o Didi. Em 62, o Pelé jogou o primeiro jogo contra a Tchecoslováquia e o segundo jogo contra o México, quando ele começou a jogar, teve distensão da virilha e saiu da Copa. E o Garrincha jogou a Copa inteira e foi quem foi fundamental para o Brasil trazer a Copa de 62. Em 66, jogaram Pelé e Garrincha, só que o Garrincha já estava numa fase bem adiantada. E o Pelé foi caçado no primeiro jogo contra a Bulgária, depois que o Brasil ganhou de 2-0. Depois o Brasil perdeu de 3-1, acho que foi da Tchecoslováquia, e depois perdeu de 3-1 de Portugal. O jogo de Portugal, então, massacraram o Brasil. Não, o primeiro jogo o Brasil ganhou e o Pelé jogou, mas foi massacrado também. O jogo contra Portugal, o Pelé saiu contundido, voltou porque não podia mais fazer substituição. Foi o jogo que Portugal ganhou de 3-1. Então, o Pelé, a Copa de 66, ele também não foi fundamental e o Brasil não ganhou. A Copa de 70, o Pelé ganhou, mas, porra, vai me desculpar, Pelé, você foi o maior do mundo. Mas até eu, com a camisa 10 naquela Copa, eu acho que o Brasil traía aquele campeonato, porque só tinha camisa 10 no ataque, né? Foi a maior seleção de todos os tempos. Então, eu nunca vi, por exemplo, o Pelé falar da importância do Garrincha no título de 62. Ele sempre fala que tem 3 Copas do Mundo, mas a Copa de 62, eu acho que o Pelé não teve, vai me desculpar, né? O correto seria o Brasil ser campeão em 58, 62, 66 e 70. Seria um tetra, o tetra real. Pena que em 66 o Pelé não conseguiu se livrar das faltas que fizeram nele e o Garrincha também já não estava naquela fase. No final, o último jogo, o Jairzinho entrou até no lugar do Garrincha. Enfim, falando agora nesse assunto, né, dos craques que eu estava comentando com vocês e que eu tive a oportunidade de conviver com eles, um Zico nas peladas, fantástico, um cara maravilhoso, o Edu. A família Antunes Coimbra é a família do futebol, né? Porque teve o Zeca, que era o Antunes no Fluminense, artilheiro fantástico. Depois veio o Edu, depois veio o Zico. Ainda teve o Nando, que jogou lá no Vozão, né? Então, uma família que deu 4 jogadores de futebol profissional. E essa foi a família do Zico. A família do Serginho no futebol salão, que é a Paiva Ribeiro, deu 3 jogadores maravilhosos, que eram o Celso, o Serginho e o Adilson. Então, conviver e ser amigo dessa turma é muito bom. Eu que sempre adorei o futebol. Eu que fui juvenil do São Cristóvão e juvenil do Fluminense e depois saí fora porque passei para engenharia, que foi a melhor coisa que eu fiz na vida, porque eu era um meio de campo pegador, mas nunca chegaria a ser um craque na vida. Mas conviver e ter amigos craques é fantástico. Então, o Garrincha, a convivência que eu tive com o Garrincha foi numa fase que ele estava já bem adiantado, assim, chegando ao final da carreira dele. Ele foi morar com a Elza Soares no Meia, numa rua muito próxima da minha,
e toda tarde o Garrincha passava pela minha calçada para ir para o bar em frente ao campo do Estrela do Norte, do campo do Mirim, para brincar no campo com a gente, que era garoto, e beber. E voltava para casa trôpego, para casa da Elsa Soares. E por esse motivo, poucos anos à frente, quando eu estava no Juvenil do Fluminense, com 20 anos, o meu pai falou, olha, para você assinar o contrato de gaveta do Fluminense, você acabou de passar para a engenharia, o que você quer na vida? Você já viu há poucos anos atrás o Garrincha passar bêbado todo dia na nossa calçada, o Garrincha que é o Garrincha, teu maior ídolo. E foi uma das coisas também que me fez eu desistir de uma coisa que foi a melhor coisa que eu fiz na vida. Mas então o Garrincha jogava pelada com a gente no campinho lá e depois ia para o bar tomar as cachaças dele. Está no final da carreira dele. E o Pelé, a experiência que eu tive com o Pelé foi... O Nielsen era treinador do filho do Pelé, do Edinho. Quando o Edinho depois virou goleiro do Santos. Então ele veio fazer um treinamento com o Pelé aqui no Rio, ali no campo do Santa Lúcia, durante várias semanas. E aí ele umas 2 ou 3 oportunidades, ele jogou pelada conosco. E o dia que ele jogou contra o meu time, eu jogando de zagueiro e o Edinho de atacante, o meu time ganhou de 10-0 do time do filho do rei. O Edinho, o filho do Pelé. O Nielsen sabe dessa história. O Nielsen era treinador do Edinho. Eu acho que nesse jogo, nessa pelada, até o Nielsen jogou do meu lado, de zagueiro também. Então, assim, esses amigos, o Nielsen é um amigo também antigo, o Dirceuzinho faleceu, que foi da seleção, também era muito amigo nosso. Eu tenho muitos amigos no meio do futebol, que é uma paixão minha estúpida. Então, quando a gente fala hoje dos craques, dos super craques, né? E que ninguém faria hoje o que se fez no passado. Hoje mesmo eu vi um vídeo do Pelé, agora vamos falar do Pelé. O Pelé, vou voltar a dizer, para a seleção brasileira, para o mal, o Garrincha foi muito mais importante que o Pelé. Porque em 58, o Pelé tinha 18 anos, ele e o Garrincha foram iguais em termos de importância. Mas o melhor jogador da Copa foi o Didi. Em 62, o Pelé saiu no início do segundo jogo e o Garrincha carregou a Copa, foi um cara imprescindível. Em 66, os dois perderam a Copa, né? E em 70, o Pelé foi campeão, mas num time que tinha, Jairzinho, Gerson, Rivelino, Tostão, Pelé. O Jairzinho, Furacão, fez gols em tudo que é jogo. O Jairzinho fez gols em tudo que é jogo. Então, quem é que foi mais importante na Copa de 70? É difícil. Mas em termos de ser jogador de futebol, o que o Pelé fez, os vídeos que estão aí, olha, gente, Botafogo e Santos era sempre jogo complicado. E o Santos, muitas das vezes, enfiava mesmo. De vez em quando o Botafogo ganhava, mas normalmente era o Santos que ia ganhar. Era um time maravilhoso. E os vídeos do Pelé mostram o quanto ele foi o maior jogador do planeta Terra. Hoje mesmo eu vi um vídeo que ele metendo caneta toda hora para lá e para cá nos caras. E tem gente que diz que ele não jogaria hoje, porque o futebol é diferente. Na época do Pelé, não existia cartão amarelo. Ele apanhava o jogo inteiro. O jogo do Pelé, o primeiro jogo da Copa de 66, foi contra a Bulgária, o Pelé apanhou demais. O jogo contra Portugal, então o segundo jogo, o Pelé já entrou muito contundido. Foi o jogo que o Brasil perdeu de 3-1. Foi da Tchecoslováquia, foi. O terceiro jogo que o Brasil saiu da Copa, na fase eliminatória, que perdeu de Portugal de 3-1, o Pelé apanhou uma barbaridade. Uma barbaridade. Vocês veem, pede no YouTube o jogo Brasil e Portugal, da Copa de 66 na Inglaterra. Vocês vão ver as atrocidades que fizeram contra o Pelé. E o Pelé saiu de campo contundido, depois só voltou porque não podia mais fazer substituição. Mas agora a gente está analisando, foi o único título da Inglaterra até hoje. Foi a Copa de 66 na Inglaterra. Então, tirar o Brasil do páreo era importantíssimo para que a Inglaterra tivesse chance. E foi o que aconteceu.
A Inglaterra foi para a final com a Alemanha e foi campeã do mundo de 66. A única vez. Mas é muito bom, o futebol é uma coisa maravilhosa, então eu, como amanhã tem o sepultamento do rei Pelé, maior jogador de todos os tempos, vai ser muito difícil que venha alguém. É como meu pai falava, o Leônidas joga mais que o Pelé. Eu não vi o Leônidas jogar, então eu falo pelo que eu vi nos meus aí. Eu vi 17 Copas do Mundo. A de 54, né, eu tinha 8 anos, eu já participava, eu adorava futebol. Eu vi os comentários do meu pai, a Copa da Inglaterra com a, a Alemanha com a Hungria. Eu via meu pai comentando, escutando rádio. Só vim entender muita coisa depois, negócio da trava de chuteira e tudo mais. Mas no jogo, quando veio o jogo do Honvéd, combinado do Honvéd da Hungria contra Flamengo e Botafogo, em 57, aí eu já tinha 11 anos, eu já entendi muito ali do que foi a Copa de 54. Então foram 17 Copas do Mundo que eu vivi, desde o meu rádio lá de casa, do meu rádio espica, da televisão preto e branco, depois da Copa de 70 colorida, que eu estava morando 4 meses na Espanha, eu vi lá colorido em Madrid, com alguns amigos. Mas, assim, eu vou dizer uma coisa para vocês. É muito mais fácil jogar futebol hoje. Os gramados são maravilhosos. Antigamente era grama arranca-toco. As chuteiras são maravilhosas. As bolas são maravilhosas. A baliza é de trave roliça, tá certo? Tem aquela rede Chuá, que é a rede do Maracanã. Tem aquela outra rede que é tipo caixote, que é a rede do Mineirão. Então, eu prefiro muito mais a rede Chuá, que é a rede do Maracanã. Me lembro das faltas da folha seca do Didi. Então, jogar hoje é muito mais fácil, né? Os lances, tem lá o VAR para verificar o que é. Imagina se tivesse VAR nos jogos com o Pelé, nesses jogos da Copa de 66. Pô, cara, o Brasil ia trazer a Copa de 66 também. Mas é isso aí. Isso é um resumo aí em cerca de 30 minutos do que é o futebol. E volto a dizer, amanhã tem o sepultamento do Pelé. Eu não falo sobre vida pessoal, eu falo sobre a vida do Pelé, jogador de futebol, que foi, sem dúvida nenhuma, uma coisa assim. Eu acredito que não vai nunca mais acontecer um jogador de futebol tipo Pelé, por tudo que eu vi ao longo de todos os anos do Pelé em campo. E vocês que não viram, podem ver os vídeos que estão rolando agora aí. Então, hoje eu vi uns 3 vídeos fantásticos. Tem um vídeo aí que ele mete caneta em todo mundo o tempo todo, né? E quando alguém dá uma caneta em alguém num jogo, acho que aquele cara que deu caneta é o cara mais maravilhoso do planeta. Isso o Pelé fazia toda hora, meu Deus. Ele entrava por dentro do zagueiro, driblando todo mundo. Era um cara que tinha um tino, um raciocínio de fazer gol. Tem uma historinha aí que diz, com 21 anos, quanto cada um tinha feito gol, né? Sei lá, Neymar 100 e pouco, o português lá, 90 e poucos gols com 21 anos. Pelé já tinha 400 e tantos gols com 21 anos. É disparado na frente de todo mundo. E nas condições mais adversas. De campo, de bola, de trava de chuteira, de arbitragem, de não ter cartão amarelo. E de uniforme, aqueles uniformes quando encharcava de chuva, ficava com quilos e mais quilos, meia pesada, calção pesado. Tudo era mais complicado, né? E o cara fazia tudo que se fazem hoje no campo, só que com muito mais perfeição, com muito mais de assertividade. Então, que o rei descanse em paz. A história do futebol brasileiro e mundial passa pela existência do Pelé, que dentro de campo foi o maior e que deixou a camisa 10 eternizada para grandes craques. O Zico hoje, eu acho que assume essa camisa 10 integralmente, não só pelo que ele foi de jogador dentro de campo, pelo que ele é de pessoa, de ídolo, dentro e fora do campo. O próprio Pelé reconhecia isso já em vida, né?
no ídolo, no Zico, esse seu maior, diríamos assim, expressão de seguidor. É isso aí. Quem viu, viu. Quem não viu, tem que escutar as histórias. Tchau, um abraço para vocês. Descanse em paz, rei do futebol, e gratidão por tudo que você fez.